Bom, foi. Então, agora a gente vai. O que a gente vai fazer, né? É entrar. Vou falar das bombas. Então, a gente vai entrar na parte do curso que a gente fala de bomba. A gente vai até uma aula ou duas aulas depois da V1 e depois a gente entra em compressores. Tá? Então, de agora até um longo período de tempo aí, a gente vai ficar falando de bomba, tá? De máquina operatriz. Tá? Que são, né, as máquinas operatrizes hidráulicas que convertem a energia mecânica em energia hidráulica, né? Energia mecânica num eixo, né, um torque girando, né, um eixo que fornece um torque que gira. Então a gente tem a energia mecânica sendo transformada em energia hidráulica, né? Que é o a pressão que o fluido tem que receber para vencer as perdas de carga e os acidentes na linha, né, os desníveis e tudo mais. Então o motivo, né, o porquê de uma bomba existir, né, é para transportar líquido de um ponto ao outro nas condições específicas de processo. Então, o que são as condições específicas de processo? Qual a vazão do processo, quantas curvas, quantos desníveis, quantas válvulas, né, quantos T's, quantas perdas de carga o processo possui, né, o diâmetro da tubulação, a rugosidade relativa e tudo mais. Então, elas podem ser do tipo volumétrica, né, que aumenta a pressão indefinidamente, ou a dinâmica, que a gente tem a velocidade do líquido virando pressão. E elas podem ser classificadas, né, pelo modo como é feita essa transformação de energia mecânica e energia hidráulica. Então, a gente tem aqui, né, essa classificação que a gente já viu, agora com um pouco mais de detalhe, né? Então, a gente tem as bombas, aí a gente vai ter as dinâmicas ou turbobombas, né, de um lado, e as de deslocamento positivo ou volumétricas do outro. E aí a gente tem nas dinâmicas bomba centrífuga, fluxo misto e axial. E nas volumétricas, né, tem as alternativas e rotativas. Aqui nas dinâmicas a gente não existe bomba alternativa, uma turbobomba alternativa, né, isso não faz sentido. Mas uma bomba de deslocamento positivo pode ser rotativa ou alternativa. Aí a gente tem as de pistão, de êmbolo, de diafragma, né, a gente vai ver um pouco mais de detalhe cada uma dessas. E as rotativas, a gente já viu, né, o princípio de funcionamento de engrenagem, parafuso e lóbulos. Tá, aqui tem algumas bombas apresentadas, né? Essa daqui é uma turbobomba, né? Uma bomba centrífuga, cortada aqui, né? Tanto ali no eixo quanto na carcaça. Essa é uma bomba de lóbulo, a gente viu alguma coisa dela na aula passada. Aqui uma bomba de parafuso. E aqui uma bomba de pistão, né? Alternativa, mas talvez seja a bomba mais intuitiva de todas, né? Que você tem um sistema de válvulas e o pistão indo para a esquerda e para a direita aqui, abre automaticamente as válvulas e o fluido é bombeado. Tá? Então vamos ver um pouquinho mais de detalhe agora as bombas. Né? Então, até antes da nossa parada, né, para o nosso recreio, né, a gente estava vendo as máquinas de fluxo de forma geral, né? Tanto as motrizes quanto as operatrizes. Agora a gente está falando, né, vai fazer uma classificação e vai ver um pouco mais de detalhe as máquinas operatrizes. Tá? E é claro, né, essa lista é muito maior, né, na verdade. Isso daqui eu só estou dando alguns exemplos de alguns dispositivos característicos. Então, vamos dar uma olhada, né, vamos analisar agora o princípio de funcionamento ou alguns detalhes adicionais das bombas dinâmicas, né, ou as turbobombas. Vamos ver esse lado aqui da nossa classificaçãozinha aqui, né. Então, ó, as turbobombas, elas possuem um elemento rotativo, que é o impelidor, dotado de pás. E essa rotação, né, que rotação é essa? Né? Lembra dessa? Deixa eu ver, não sei se isso aqui é um vídeo ou é só uma. Acho que não é um vídeo, não. Não. Então, isso daqui ó, foi um vídeo que eu mostrei, né, no slide anterior, que ele mostra o princípio do que está descrito aqui, né, a rotação, né, ou a rotação do impelidor, que é provido por um eixo conectado aqui no motor elétrico aqui atrás, né,
Aqui poderia ser qualquer dispositivo, poderia ser um motor a diesel, poderia ser um motor a gasolina, poderia ser até você pedalando ali de bicicleta, tá? Desde que faça com que esse impelidor aqui gire e forneça torque para ele, né? Também não é só girar, tem que ter o torque necessário para fazer esse elemento girar, e a gente vai ver a relação do torque com, né, que aí depois a gente vai ver, quer dizer, o torque que precisa ser fornecido aqui, né? A gente pode especificar, normalmente se especifica em termos de potência, né? Mas tudo bem, pode ser torque também. E a relação disso com as características do escoamento, né, do sistema contra o qual a gente quer bombear o fluido. Tá? Então, essa rotação, né, desse dispositivo acelera o fluido, mas numa bomba dinâmica, né, numa turbobomba, não necessariamente na mesma direção e sentido do elemento rotativo. Então, a gente viu que numa bomba de deslocamento positivo, à medida que... Alguém falou alguma coisa aqui? Professor, esse é o cilindro azul. Perdi um pouco aqui, Pedro. Professor, o que é esse cilindro azul na bomba centrífuga? Cilindro azul. Acho que deve ter sido um slide anterior, né? Aqui, né, que você está falando? Isso. Então, Pedro, a gente vai ver isso, cara, lá na frente. A bomba tem diversos elementos, tá? Então, se você pensar numa bomba compacta que você, não sei se você tem em casa, ela é um sisteminha fechado ali, né? É uma coisa só. Você não vê a coisa muito modular, né? Você compra uma bomba, às vezes você não vê nem o motor elétrico, né? Tudo compactozinho. Essa bomba aqui, ela é uma bomba industrial que você pode, e ela tem cada elemento dela colocado em diferentes seções. Então, o que a gente está vendo aqui, ó, nesse cilindro azul aqui atrás, são os mancais. Por quê? Você tem um eixo ali, aqui tem que ter um motor elétrico, ou, de novo, né, você pedalando de bicicleta, ou, né, uma bicicleta acoplada ali, né, ou sei lá, um motor de combustão, um motor a diesel, para girar esse eixo aqui. O eixo vai transmitir torque para o impelidor. E aqui, no meio do caminho, tem que ter uma série de dispositivos, primeiro, para manter o eixo alinhado. Se você não tiver um mancal ali, a primeira coisa que acontece é que ele desalinha. A segunda é que ele roça contra a carcaça. Então, aqui tem dois mancais, um axial e um radial. O radial é justamente para apoiar, e o axial é que a gente vai ver lá na frente do curso que existe um desbalanceio de pressão entre a sucção e a descarga, que empurra o impelidor para frente. Para frente, que eu digo, para a sucção. Então, tem que ter um mancal axial aqui que limita esse movimento, que não transmita esse movimento, por exemplo, para o motor elétrico. Ou que também não deixe a bomba ficar roçando aqui, ó. Aqui tem um anel que a gente também vai ver, um anel de vedação, que ela, se esse esforço axial for muito severo, esse anel pode ficar roçando aqui no flange. Então, esse cilindro azul aqui, não sei se você fez essa pergunta porque você está acostumado a ver uma bomba mais simples, né? E não tem essa modularidade, mas é porque essa bomba aqui, por exemplo, você pode soltar esse flange aqui atrás, ó, e fazer uma manutenção no mancal. Tá? Aqui também tem o selo, né? Porque você está bombeando fluido. Tá, você nunca viu uma bomba com mais de 1.000 metros cúbicos por hora, tudo bem, mas você está querendo dizer que são bombas compactas, né? Que é tudo uma coisa só, né? Que é, sei lá, motor, você não vê o mancal, você não vê o selo, você não vê nada, né? Você vê tudo ali num dispositivo só. Quer dizer, eu não faço aqui no curso, né? É um conjunto de motor, acoplamento e bomba. É o que você está falando, né? Essa bomba de até 1.000 metros cúbicos por hora. É isso, exatamente. É o motor, né? Que você está dizendo que é tudo uma coisa só. O motor elétrico, o acoplamento, exatamente. Aqui a gente não está vendo o acoplamento, né? Está sem acoplamento ali. Tá, a gente vai passar uma parte do curso falando dos mancais. Então, pode ser um mancal de rolamento, de deslizamento, né? Então aqui parecem ser dois mancais de rolamento, né? Tá? E aí tem um mancal de rolamento axial, radial, né? Tem toda essa questão que vocês veem lá em elementos de máquina. Então isso daqui, enfim, e aqui tem também um selo, né? Além dessa questão que você falou aí do motor, acoplamento, bomba, tem o mancal e tem o selo, porque
Você não pode deixar o fluido também, principalmente numa bomba compacta, né, de casa, você não pode deixar o fluido entrar ali e invadir o motor elétrico, né? Então tem que ter um selo aqui atrás, a gente também vai ver isso lá para frente. Então são os elementos aqui da bomba, né, que fazem uma bomba, vamos dizer assim, modular, né? Porque você tem as bombas que são todas um dispositivo só, essa daqui parece ser uma bomba modular, que você pode trocar o motor elétrico, você pode fazer a manutenção aqui no mancal, né, eventualmente aqui no selo, tá? Então essa é a questão ali. Isso que é esse cilindro azul ali. Bom, então uma bomba, ela é composta aqui, né? A gente nem vê os mancais aqui, né? Tá mal, ou enfim, foi uma opção da pessoa que fez esse vídeo aqui, né? Aqui também é difícil ver, isso é uma bomba axial, né? Nessa bomba aqui. Aqui são os impelidores. Então, o princípio de funcionamento de uma bomba dinâmica, né? É que tá certo aí, Pedro? Beleza, cara? Se tiver alguma dúvida mais aí, pode falar aí que eu volto lá. Então a rotação acelera o fluido, mas não necessariamente na mesma direção e sentido do elemento rotativo, né? Como a gente viu na bomba de deslocamento positivo, que na verdade, né, a bomba de deslocamento positivo, você tinha o fluido e o dispositivo, né, o órgão que fornece pressão para o escoamento na mesma direção, né? Aqui não. Então aqui o impelidor está girando, por exemplo, assim, né, para cá, e o fluido está se deslocando para a periferia aqui, ó, tá? Teoricamente, né, a gente diz que teoricamente o fluido acompanha o formato das pás, tá? Certo? E aí o que acontece, né? O fluido ele entra axialmente no olho do impelidor, aqui é o olho do impelidor, ó, isso daqui seria uma bomba cortada, né, um corte axial, e aqui um corte radial, né, a gente vendo de frente e vendo de lado aqui, né. Tá? Então, ele entra aqui axialmente, ó, e a pá imprime então componentes radiais e tangenciais de velocidade. O que seria radial e tangencial? A gente vai ver isso com detalhe quando a gente for ver o triângulo de velocidade, ó. Acho que aqui embaixo está melhor de desenhar. São dois esquemas semelhantes, tá? De dois livros diferentes, mas, enfim, representam a mesma coisa, tá? Então ele diz o seguinte, ó, o fluido ele sai aqui com uma componente tangencial, então posso chamar aqui de um VT, e uma componente radial, VR. Tá? É isso que ele está falando aqui. Tá? E aí a pá fornece energia cinética, né? Então essas velocidades aqui, elas vão ser convertidas em pressão, como a gente vai ver mais para frente, né? Então é justamente a pá que pega o fluido numa certa velocidade, imprime essas velocidades aqui, né, na saída, então ele entra com uma direção, na hora que o fluido entra aqui na pá, ele está com uma certa direção e sentido, quando sai com uma magnitude maior e numa direção diferente, tá? Beleza? E aí, né, o que acontece é que depois que ela sai do impelidor, ela precisa de um outro elemento que é a carcaça. E nesse caso aqui, né, o que a gente chama de carcaça involuta, ó, é porque a carcaça desempenha esse papel aqui, ó, ou tem essa geometria involuta aqui, ó. Então é onde a maior parte da energia cinética é convertida em pressão. Tá? Então o fluido sai com uma velocidade mais alta aqui, né, na periferia do impelidor, e na carcaça, a energia cinética, essa energia cinética que o fluido ganha, é convertida em pressão. Tá? E na verdade, a gente vai falar isso mais para frente também, né, a maior parte da pressão é ganha aqui, ó, nessa parte aqui externa, né, nessa parte da difusora aqui da carcaça. Tá? Aqui, esse formato é muito mais para acomodar uma massa de fluido que vai aumentando, né? À medida que o impelidor vai girando, você vai jogando mais fluido aqui. Se esse formato involuta não existisse, a gente ia ter um desequilíbrio radial aqui, né? Tá? A gente teria mais fluido, ou tem mais fluido aqui do que aqui, mas como a área é igual, a gente teria um esforço radial ali desequilibrado. Quando a gente faz isso aqui, aumentando a área,
essa massa de fluido adicional vai sendo acomodado aqui ao longo dessa voluta, né? E aí o esforço radial é garantido. E aí quando ele passa por essa parte difusora aqui, que é a energia cinética é convertida em pressão, tá? Beleza? E aí, né, existe uma outra configuração, que é a carcaça com pá difusora. O que acontece aqui é que o aumento de pressão ocorre nessas pás aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, na hora que ele sai do impelidor, você tem essas pás difusoras aqui que tem a área crescente, né? Então, aí, pelo princípio de Bernoulli, a velocidade diminui e a pressão aumenta na medida que ele passa aqui por essas pás difusoras. Aqui seria um esqueminha, né, uma figura, e aqui seria uma foto de uma carcaça em pá difusora, né? Tá? Ou de pás difusoras, né? Não necessariamente a carcaça, são as pás difusoras que estão ali na saída, né? Que pegam o fluido com alta velocidade e transformam essa velocidade em pressão. Tá? Então a parte difusora pode até não existir, né? Ela pode ser até reta, do jeito que está mostrando aqui. Tá? Aqui também, né? Tá certo? Então o maior ganho de pressão está aqui, ó, nos difusores, tá? Na pá difusora. Então essa é uma outra configuração possível. E aí está um corte, ó, a pergunta que o Pedro fez, ó, aquela parte azul era isso daqui, ó. Então aqui está o mancal, ó, os dois mancais aqui, tá aqui, né, esse cilindro azul aqui que o Pedro tinha perguntado, é justamente aqui. Aqui a gente vê o acoplamento, ó. Aqui não tem o acoplamento, né? Então esse é o acoplamento com o motor elétrico. A gente vai falar rapidinho, né, de acoplamentos também. Aqui está o selo, isso a gente vai ver com detalhe mais para frente, mas agora, né, o que a gente está falando aqui, né, das bombas centrífugas puras ou radiais, a bomba em si é isso daqui, né, essa parte aqui, né. Se você pensar assim, o que é a bomba? O que efetivamente funciona para transformar esse fenômeno rotatório ou rotativo aqui, né, do impelidor em pressão? É isso daqui, ó. É essa parte aqui da bomba. O resto tudo aqui para trás é acessório. Aqui a gente vai ter um motor elétrico, que não está representado aqui. É isso que eu estava falando, né? Que eu estava falando com o Pedro. Normalmente uma bomba que você tem em casa é assim, ó. Tá tudo acoplado num elemento só. Aqui tem um motor elétrico, aqui está a admissão da bomba e aqui está a descarga da bomba. Então, todo esse conjunto aqui de mancal, de selo, de acoplamento, na verdade, uma bomba dessa não tem nem acoplamento. O eixo sai do motor elétrico e conecta direto ali no impelidor, tá? Então a conexão aqui é direta. Se você tiver uma bomba industrial, isso daqui é uma bomba mais com uma cara industrial, né? Aí você tem os módulos aqui, ó. Você tem um módulo aqui da carcaça com impelidor, você tem um módulo, e aí a gente não está vendo aqui os selos, né? Aqui a gente tem os mancais e aqui atrás tem o acoplamento. E aí o que não está mostrando aqui é o motor elétrico, tá? Certo? Então, a bomba em si é isso daqui, né? O fluido entra aqui, ó, a linha de fluxo aqui, né? Entra aqui no olho do impelidor, gira aqui, né? O impelidor girando, e aí está mostrando aqui, ó, né, a linha de fluxo, né? O impelidor transfere ou conduz o fluido para a periferia com uma velocidade maior, né? Então ele sai com a direção e magnitude, uma direção diferente, magnitude maior na saída. Então aqui na parte difusora aqui, né, a energia cinética é convertida em pressão. Tá? Então essa é a ideia de uma bomba centrífuga. Então centrífuga pura ou radial, né, porque o fluido entra paralela ao eixo aqui, né, e sai a 90 graus. Tá? Beleza? Na verdade, desculpa, isso é muito mais aqui no impelidor, né? Muito mais no impelidor do que aqui na entrada e na saída da carcaça. Ele entra aqui, ó, no impelidor, axialmente, e sai do impelidor a 90 graus, tá? Beleza? Então, é o impelidor que, na verdade, faz essa classificação, né, de centrífuga pura, porque no impelidor isso aqui acontece, tá? Beleza?
Essa questão das velocidades aqui a gente vai ver com bastante detalhe, tá? Essa transformação aqui, né? Qual é qual a magnitude e a direção da velocidade na entrada e a magnitude e direção da velocidade na saída. Aí a gente tem a bomba de fluxo axial, né? Que na verdade aqui, vamos dizer assim, a ideia ou o fenômeno de conversão da energia aqui em pressão é muito mais relacionado com o que acontece, por exemplo, na asa de avião ou na hélice de um helicóptero, né? Quando a gente tem um fluido, um fluxo escoando por um elemento que tem uma seção mais alta na parte de cima do que na parte de baixo, a gente tem um desbalanceio de pressão aqui, né? Então é por isso que o avião ele sobe, né? Você tem a pressão mais alta embaixo do que em cima. Então isso gera uma sustentação e faz com que o avião suba. Quando você tem isso na hélice de um helicóptero, acontece o contrário, né? Você tem, na verdade, desculpa, né? Você tem alta pressão embaixo, claro, né? Porque você quer que o helicóptero voe, mas a gente, na medida que ele corta o ar, né, para dentro da tela aqui, ele acaba induzindo o escoamento para baixo, né? A hélice do avião provoca esse mesmo fenômeno aqui, mas isso faz com que ele acabe gerando uma vazão grande para baixo, né? A asa do avião é um pouquinho diferente nesse sentido, né? Que ela está cortando o ar ali e ela acaba gerando um esforço para cima, né? E a hélice do avião acaba gerando um vento muito forte para baixo. Quando a gente tem uma bomba axial, a ideia é a mesma dessa daqui da hélice do avião, do helicóptero, né? Desculpa, da hélice do helicóptero. Então, esse formato aqui da pá, ela é feita de forma aerodinâmica para justamente fornecer o mesmo efeito, né? Uma região de alta pressão que vai induzir o escoamento do fluido. Da mesma maneira que a pá do helicóptero induz o escoamento do fluido, né? Certo? Então é mais ou menos a ideia aqui é a mesma, né? Uma bomba axial tem esse princípio de funcionamento, tá? A gente não vai ver nada de bomba axial, na verdade, né? É só para diferenciar um pouco aqui, mostrar, a gente está falando de bomba, então a gente vai falar de tipos de bombas. Eu vou mostrar tipos de bombas aqui que a gente não vai ver no curso. Mas é para vocês serem confrontados a esse tipo de bombas, e se em algum momento vocês precisarem disso, né, na vida profissional de vocês, aí vocês têm que procurar em livros, né, notadamente esses que eu indico aí no curso, tá? Beleza? Então aqui, né, na bomba axial, a gente não quer gerar pressão, a gente quer muito mais mover o fluido, e isso acaba gerando esforço axial, né? Da mesma forma que esse diferencial de pressão empurra o helicóptero para cima, mas isso acaba gerando um empuxo axial aqui na hélice, né? Então aqui também na hélice, ou na pá da bomba, também vai gerar um esforço axial grande aqui, né? Que é justamente a reação à pressão que foi exercida aqui no fluido. Então, usado em aplicações de altas vazões e baixas cargas, né? Tá? Quando a gente quer muito mais movimentar o fluido do que fornecer pressão para o fluido. Bom, então a gente viu a bomba radial pura, né? A bomba centrífuga radial pura, e a bomba axial. E aí, no meio do caminho, uma para alta pressão e baixa vazão, né? Esse tipo de bomba aqui, aqui para baixa vazão e alta pressão, né? Ou grande perda de carga, ou grande pressão que esse tipo de bomba desenvolve. Essa daqui é o contrário, a grande vazão e baixa pressão. E aí uma bomba de fluxo misto, né? Está no meio do caminho, ó, ela nem entrega o fluido radialmente, né? Com relação à entrada, e nem entrega axialmente, né? Ela entrega num certo ângulo aqui. Tá? Então é o que está mostrando nessa imagem aqui embaixo também, ó. Uma bomba radial pura, o fluido entra, esse daqui é um corte, né? Aqui é o eixo de rotação do impelidor, então aqui a gente só está vendo a metade
de cima do impelidor, né? Se você pensar no eixo de rotação, ele vai girar e vai formar um impelidor do jeito que vocês conhecem, né? Tá? Então aqui é uma bomba radial, né? Aqui uma axial e aqui uma de fluxo misto, né? Então, mais ou menos aqui é radial, talvez aqui uma de fluxo misto, porque ela também não entra aqui totalmente axial, né? Ela entra com um certo ângulo, tá? Bom, e a de fluxo misto está no meio do caminho, né? Ela gera médias vazões e médias pressões, tá? Certo? Essa é uma característica desse tipo de impelidor aqui. Professor, aquele tubo compressor industrial que o senhor mostrou anteriormente, ele entrega alta pressão? Eu fiquei em dúvida só nesse ponto. Esse aqui que você está falando? Anterior. Isso. Não, isso é uma bomba, né? Não é um compressor, não, cara. Perdão, falei errado. Essa bomba entrega alta pressão? Ela é capaz de gerar altas pressões e baixas vazões. Se você precisar elevar o fluido ou trabalhar contra grandes perdas de carga ou contra grandes desníveis, é essa bomba aqui, a centrífuga pura, né? É que o fluido entra numa direção e sai a 90 graus. É essa daqui. Entendi. Se você precisa de grandes vazões, isso aqui é como se fosse um ventilador, né? Só que um ventilador para fluido, incompressível. Se você quer grandes vazões, é uma bomba de fluxo axial, né? O fluido entra aqui axialmente e sai axialmente, tá? E no meio do caminho está de fluxo misto. Entendi. Muito obrigado, professor. Valeu. Aqui eu estava comentando com vocês, né? Na indústria do petróleo, eu tinha falado que as bombas. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Eu tinha falado com vocês que as bombas centrífugas ou as bombas dinâmicas, elas não são adequadas para funcionar com fluidos viscosos. Mas que é para tomar muito cuidado, né? Até naquela classificação que eu mostrei, né? Tinha um gráfico assim, né? Onde aqui tinha vazão e aqui tinha o head, né? E aí tinha aqui as de deslocamento positivo, aqui estavam as dinâmicas axiais, e aqui no meio do caminho aqui, né? As dinâmicas centrífugas, as dinâmicas radiais. Tá? E é para tomar cuidado, né, com essas classificações e tudo mais. E aí eu tinha falado que as bombas dinâmicas, né, as turbobombas, elas não são adequadas para trabalhar com fluido viscoso. Mas aí acontece, né, que a indústria ela não está nem aí para essas classificações, ela faz o que for melhor para ela. E na indústria do petróleo, e aí principalmente o petróleo cru, né, que você tenha uma viscosidade muito elevada, muitas vezes, existem óleos que são altamente viscosos, né? E em aplicações offshore, né? Existem, e isso é muito usado, turbobombas. Isso daqui é uma bomba centrífuga submersa, né? Uma turbobomba que é instalada no fundo do poço. Então você tem aqui uma plataforma. Aí você tem uma lâmina d'água aqui de 2.000 metros, 3.000 metros de sólidos, né? Depois 3.000 metros de sal, e aí isso aqui é a camada do pré-sal, né? E aí lá embaixo, a 7.000 metros de profundidade, você tem um poço de petróleo lá, que na verdade não é uma piscina, né? Não sei se vocês sabem, mas o óleo está impregnado na rocha. Então, quando você perfura um poço, na verdade, você entra ali, o óleo está todo impregnado ali dentro da rocha, como se você tivesse uma pedra muito porosa e cheia de água dentro, por exemplo. Mas aí no lugar da água é o petróleo. Então o que se usa nessas aplicações é uma bomba centrífuga, que se chama submersa, né, porque ela é colocada lá dentro do poço, e não é uma bomba de deslocamento positivo, porque o único dispositivo que pode ser instalado nessa configuração aqui, ou que é mais adequado, é uma bomba dinâmica, uma turbobomba. Então ela é um tubo, basicamente, né? Então aqui está a bomba em si, essa parte azul aqui.
Aqui embaixo é o motor elétrico. Isso daqui é um selo, né? Aquilo que a gente viu, aqui tem os mancais, aqui basicamente os mancais axiais, né? Porque essa bomba está na vertical. Então aqui tem os mancais axiais para suportar o peso desse eixo aqui, tá vendo? Aqui, ó. Que é um eixo que sai do motor, né? Aqui embaixo tem o motor elétrico, e gira a bomba. E aí o fluido é produzido aqui pela tubulação até a plataforma, né? Até eventualmente ser descarregado para um navio, ou, enfim, ser produzido diretamente, se não for muito longe, né, da costa, ser transportado diretamente para a costa. Então, isso daqui é um dispositivo que é usado há muito tempo, desde os anos 90, e continua até hoje, né? Então, o óleo entra por aqui, ó, isso daqui seria o limite do poço, né? Essa parte preta aqui seria o revestimento do poço. Aqui são as perfurações por onde o óleo entra. Aí ele passa pelo motor, refrigera o motor aqui, né? Normalmente essa configuração do motor embaixo para refrigerar o motor. Aí entra aqui, ó. E aí no momento que ele entra, ele encontra uma série de conjuntos impelidores difusores aqui, tá vendo? Então ele entra pelo impelidor, pelo difusor, pela admissão aqui do impelidor, desculpa, uma parte gira e a outra fica estacionária. Então a gente tem aqui justamente um conjunto impelidor-difusor que está representado aqui, né? Que é um pouquinho difícil de ver, mas está representado aqui, ó. Então aqui a gente tem dois conjuntos impelidores difusores. Aqui tem vários, né? Aqui tem um, aqui tem outro, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Nesse corte. E tem mais ali para cima, né? Tá? Isso daqui, ó, aqui, ó, isso daqui é um desses conjuntos, é uma foto desses conjuntos. Talvez o corte não dê para ver muito direito, mas essa parte aqui, ó, que eu estou pintando aqui de vermelho, é o impelidor, ele gira. Então ele entra aqui por baixo, é difícil de ver, né, por causa do corte, e sai aqui pela periferia. Aí aqui em cima vai ter um outro difusor desse. O difusor, vou pintar aqui de uma outra cor. É toda essa parte aqui, ó. Tá? Essa parte aqui. E o impelidor, na verdade, ele vem aqui de baixo. Porque aí essa parte aqui acopla aqui em cima. Tá? Então essa parte verde aqui é o difusor, né? E aí essa parte vermelha vai acoplar aqui em cima de novo. Então você tem várias. Aqui é uma radial e aqui é uma de fluxo misto. Então a mesma coisa. Esse cara aqui, ó, tem até um assento aqui que o outro difusor vai acoplar aqui em cima. Então você tem vários, né? Empilhados um sobre o outro. E aí é uma bomba centrífuga, né? Uma bomba dinâmica que é usado para produzir petróleo. Então, e é largamente utilizado. Então, nem sempre essas divisões, uma bomba volumétrica é mais adequada para fluidos viscosos. Se a indústria perceber que mesmo que não seja o melhor, né, mesmo que aquela bomba não seja mais adequada, mas ela é a única que consegue resolver o problema, vai ser usado. Tá? Então, vocês têm que tomar muito cuidado com essas restrições, tem muita tabelinha didática aí que às vezes na indústria aquilo ali é meio furado, tá? Beleza? Bom, então a gente viu esse lado aqui, né? Acabou de ver esse lado aqui das dinâmicas ou turbobombas, e aí a gente entra nas de deslocamento positivo ou volumétricas. E aí aquilo que eu tinha comentado anteriormente, né? Esse tipo de bomba, isso aqui eu tirei de dois livros diferentes. O lado esquerdo aqui é desse livro aqui, ó, Máquinas Motrizes Hidráulicas, do McIntyre. E do lado direito aqui é um livro muito bom. Ele é em espanhol, né? Mas é um livro muito completo. Mecânica de Fluidos e Máquinas Hidráulicas, do Cláudio Mataix. E aqui a única coisa, o legal assim, de ver aqui, né? É que tem muito mais tipo de bomba de deslocamento positivo que a gente possa imaginar, né? A gente vai falar de alguns aqui, eu vou mostrar alguns aqui, né? Mas, por exemplo, essa daqui, ó, bomba de pistão giratório, tá vendo? É até difícil, meio difícil entender o princípio de funcionamento dela. O fluido entra aqui nas cavidades e de alguma forma, né? Parece que existe um elemento aqui
que pode se mover, que comprime o fluido, né? Algumas outras aqui a gente já viu, a de rolo, que a gente chamou de lóbulo, né? Mas aqui são 2 rolos, a gente viu uma de 3 lóbulos, a de engrenagem, a helicoidal, né? A bomba de parafuso, a bomba de excêntrico, a gente viu isso ontem naquele vídeo institucional da Toshiba, né? Que eles mostram um dispositivo desse, bomba de palheta. Então a gente vai ver alguns vídeos desses tipos de bomba, já viu, né? Rapidamente. E alguns não, porque, olha só, e aqui o livro do Cláudio, aqui, Mataix, né, tem muitos outros, bomba de 4 lóbulos, engrenagens interiores, bomba de parafuso com 3 parafusos, palhetas oscilantes, palhetas deslizantes, né, que é a mesma de palheta que a gente viu aqui. Tá? Então, isso daqui vai muito com vamos dizer assim, exige um certo grau de até mesmo, né, muito mais de conhecimento de engenharia, mas de criatividade, né? Às vezes o cara pensa numa maneira de bombear fluido e resolve o problema, e faz um lance desse, né? Tá? Certo? Então tem muitas configurações diferentes aqui, tá? Numa bomba de deslocamento positivo, né? Bom, e aí vamos falar de algumas, né? Então a gente viu, já vimos com alguns detalhes no começo do curso, né? Aqui as características que a gente já falou também, tem uma ou mais câmeras, onde o órgão propulsor transmite a energia de pressão ao líquido, né? Não tem essa transformação de energia como acontece nas turbobombas. E a vazão média, aí aqui é o seguinte, né? Essas bombas normalmente são pulsativas. Mas a vazão média delas, o que essa frase diz é o seguinte: independente do que a bomba enxerga, a jusante, né, depois dela, ela consegue manter a pressão praticamente constante. A gente vai ver que as turbobombas são muito sensíveis à variação da perda de carga, né, do que acontece a jusante dela. Tá? Então, se você tem uma bomba centrífuga operando na descarga livre, ela desenvolve uma certa vazão. Se você fecha uma válvula, ela desenvolve outra vazão. Isso é uma característica muito forte das turbobombas. Numa bomba de deslocamento positivo, não. Ela está sempre produzindo basicamente esse volume aqui, ó, que ela consegue capturar aqui, né, nos 2 lados aqui, né, o somatório dos 2 lados. Numa bomba de alternativa, a vazão que ela produz é o volume dessa câmera aqui, né, vezes o curso do pistão, vezes a velocidade de rotação. Então você tem um volume fixo aqui que ela produz. Aqui também. Mas numa turbobomba, a gente vai ver que a vazão é fortemente dependente da perda de carga. A gente vai analisar isso com detalhe numa turbobomba, tá? Beleza? Isso daqui, né, você pode até pensar, é isso que eu estava falando, né? Como se fosse uma pessoa pegando baldezinhos d'água e transportando daqui, ó, para cá. Tá? Beleza? Então, basicamente, o que essa bomba faz em termos de vazão é isso. Você pega um balde, joga lá na frente. Pega um balde, joga lá na frente. Aqui também, ó. Você pega um balde e joga lá na frente. Claro que a bomba consegue empurrar, né? À medida que vai tendo uma contrapressão, ela consegue empurrar o balde contra a pressão que tem ali, que ela encontra, né? Mas ela basicamente faz isso, né? É uma bomba que basicamente pega uma certa quantidade de fluido aqui, né? E leva para ali, né? Pega num lugar e leva para o outro, tá? Certo. Aí a gente tem as alternativas, né? Então o fluido recebe. O pessoal de processo sempre faz melhoria e não entende mudar a vazão e pressão do sistema, parte de vazão e pressão nunca linear. Você está falando de bomba, de turbobomba, né? Isso, exatamente, as turbobombas centrífugas. Se você coloca um trocador de calor, a vazão do sistema muda, porque a perda de carga vai mudar. Se você instrumenta a linha, né? Exatamente. À medida que você diminui a perda de. Exatamente, porque a razão entre. Peraí, rapidinho, fala, filha. Tá acabando aqui já, amor. Tá, obrigado. Então, a questão é essa, né, cara? Porque
vai mudar a perda de carga, vai mudar a vazão, vai diminuir à medida que a perda de carga aumenta, por exemplo, esse exemplo que você deu aí, né? Agora não é mais 100 metros cúbicos por hora, agora é 60. Se você colocar um trocador de calor, se você instrumentar a linha, exato. Se você instrumentar, basicamente cavitação na sucção, né? Se diminuir a vazão na sucção, aumentar a perda de carga. Exatamente. Então a bomba centrífuga ela é muito sensível às perdas de carga que acontecem, até mesmo em casa, né? Se você tem uma bomba da sua cisterna lá, para bombear a água lá para a caixa d'água, se você começar a colocar muita curva no caminho, a vazão vai diminuir, né? Porque a perda de carga aumenta, e aí a vazão vai diminuir porque a bomba é muito sensível a esse tipo de comportamento. A gente vai ver isso quando a gente estiver analisando a curva da bomba, né? A gente vai falar disso com detalhe. Tá? Beleza? Tem algumas coisas a mais para ver que já são 9h56. Alguma dúvida aí, só para dar tempo aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida que tenha ficado aí para trás. Tudo certo aí, galera? Bom, então 9h56, acho que dá para a gente terminar a aula aqui. Então, vou parar a gravação. E aí, semana que vem, então, a gente continua, tá?